Olá, sejam muito bem-vindos ao Ela Tá Que Tá, um programa que está trazendo uma diversidade de assuntos para que a ignorância não seja sua companheira. E hoje eu estou com duas pessoas muito especiais aqui que vão me ajudar a fazer essa entrevista. A primeira é a Lulu. Oi, gente! Lulu, minha sobrinha. Sara. Oi, gente! Bom, e a gente está com um convidado muito especial. Por que eu precisei desse reforço aqui? Porque o convidado de hoje é uma pessoa muito especial para mim. Ele é pai da Sara e da Laurinha, ele é marido da Raíssa, ele tem um currículo assim, chiquérrimo. Ele é mestre em estudos bíblicos e hermenêuticos, com ênfase no Novo Testamento. E ele é tão chique que ele lidera a implantação da Igreja Fonte Nova Lima, onde ele também é capelão do Colégio Batista Mineiro da região. Pastor de ovelhas boazinhas e rebeldes como eu, meu amigo Paulo Alves. Bem-vindo, Paulo. Olá, pessoal. Grande alegria estar aqui com vocês. Espero sair aí nessa prova de fogo com essas meninas tão espertas. Acho que você vai se dar bem. Bom, então, eu vou até, inclusive, deixar elas começarem com as perguntas, Paulinho, porque talvez seja dúvida até de muito adulto que tem vergonha de perguntar. Vamos lá. Então, a ideia foi trazê-las para que elas fizessem as curiosidades delas e ajudar o pessoal também que está assistindo a gente. Lulu, vamos lá? Vamos começar? Então, eu tenho uma pergunta que é: o que um pastor faz exatamente? Lulu, olha só. Todo pastor, na verdade, ele é um pastor auxiliar de um grande pastor, né? Então, o que esse grande pastor faz? O grande pastor é Jesus. Lá no Evangelho de João, no capítulo 10, nós vemos que o Senhor Jesus diz que ele é o bom pastor e o bom pastor dá a vida dele pelas suas ovelhas. Eu, enquanto pastor, então, eu tenho a tarefa de auxiliar o que Jesus faz por todos nós. O pastor, ele alimenta uma ovelha, o pastor, ele cuida da sua ovelha, o pastor conduz a ovelha para o rebanho, o pastor protege a ovelha dos lobos, o pastor ensina a ovelha o caminho que ela deve andar. Veja, tem muitas coisas que a gente faz enquanto pastor, né? Então, basicamente é isso. O pastor, hoje, eu enquanto pastor, eu tenho formas de conduzir esse rebanho, ou seja, ensinando o que a Bíblia pede para ensinar. A gente também protege dos falsos mestres. Tem muita gente que fala coisa errada e hoje fala aquilo que não é verdadeiro, usando a própria Bíblia. Então, o pastor também faz isso, protege as suas ovelhas, alimenta as suas ovelhas e conduz as suas ovelhas. Então, é basicamente isso que eu faço. Ótimo. Sarinha, qual que é a sua pergunta? Se você não fosse pastor, o que você seria? Essa eu acho que eu sei a resposta. Você acha Comediante. Na verdade, se eu não fosse pastor, eu seria pastor. Eu decidi que seria pastor aos 12 anos de idade. Então, eu nunca me vi fora dessa atividade, embora eu pudesse exercer outras atividades em paralelo a isso, né? Mas nunca considerei de forma séria, de forma profunda, não ser pastor. Se eu não fosse, talvez, sei lá, eu seria jogador de futebol, né, um triatleta. Eu falei, né? Mas é comediante, a resposta é que ele ficou... Mais perguntas, Lulu? Então, se Deus fez só Adão e Eva e eles tiveram filhos, então todo mundo é parente? Sim, com certeza. Só a sua conclusão ela é verdadeira. Porque vamos pensar comigo assim, Adão e Eva são os nossos ancestrais mais remotos, são os nossos primeiros pais. Então, quando a gente lê, tanto na narrativa de Gênesis, nos 3 primeiros capítulos, quanto também no texto de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, nós vemos que por causa deles vieram todos nós, ou seja, Deus criou primeiramente Adão e Eva, e aí surgiu as demais famílias. Eles são a base para aquilo que veio depois. Então, é verdade. Eles são nossos ancestrais mais remotos, nossos primeiros pais. Minha mãe tinha falado que sim, só que na vida espiritual. Isso é interessante você falar, Lulu. Sua mãe fez uma questão interessante. Porque sabe o que acontece? Nesse texto que eu falei de Romanos 5, Paulo fala assim, por causa de Adão e Eva, nossos pais mais remotos, por causa dos dois, nós tivemos a entrada do que é ruim, que a gente chama de pecado.
porque eles escolheram desobedecer a Deus. E por causa da desobediência deles, então veio para todos nós o pecado. E a Bíblia fala que o salário do pecado, o que nós temos de paga por causa do pecado, é a morte. Então, sim, espiritualmente, sim. Mas, por causa de Cristo, vem também a nossa salvação. Então, por causa de um vem a morte e por causa de outro vem a vida. Então, espiritualmente, sim, eles foram nossos pais, mas eles deixaram para nós uma herança, e essa herança é uma condenação. Criança com fome na rua. Olha, essa é uma pergunta muito inteligente, viu, Sarinha? Gostei de sua pergunta. Deus cuida de todos, inclusive das crianças que estão passando fome na rua. Olha só, o que eu respondi para sua prima Lulu, quando Adão e Eva decidiram viver longe de Deus, viver os seus próprios caminhos, a gente, como esse texto que eu falei diz para nós, a gente herdou uma maldição, algo muito ruim. Então, a partir do momento que o casal Adão e Eva decidiram virar as costas para Deus, é como se surgisse no mundo tudo que é de ruim: maldade, violência, abandono, fome. Por quê? O homem, o ser humano, decidiu não viver sob os cuidados de Deus. Mas olha como Deus é tão bom. Mesmo nós virando as costas para Ele, Deus nos dá a oportunidade de fazer o que é certo. Uma vez que nós somos filhos de Deus, é uma responsabilidade nossa de cuidar das crianças que estão passando fome. É uma responsabilidade nossa de acolher as pessoas que estão sofrendo. Ou seja, quem errou no caso não foi Deus, porque Deus é totalmente bom, totalmente amoroso, totalmente perfeito. Agora, o Senhor, Deus, nos dá a oportunidade, então, Sarinha, sabe de quê? De uma vez que nós somos seus filhos, cuidar daqueles que são a sua imagem e semelhança, o ser humano. Então a gente não pode olhar para uma pessoa com fome, uma pessoa abandonada, uma pessoa passando necessidade e virar as costas para ela. É a nossa responsabilidade cuidar para que elas tenham a sua dignidade restaurada. E é Deus que nos faz isso. A Lulu no carro, Paulinho, até contou um caso interessante. Pode perguntar. Mas se a gente fosse pobre também? O Senhor continuaria cuidando de nós. Sabe o que ele fez com Jesus na cruz? Olha que legal. Paulo fala aos Filipenses no capítulo 2 assim: Deus, sendo Deus, ou seja, todo-poderoso, ele não pegou isso como uma vantagem. Ele se esvaziou de si, veio na terra como um homem ele se tornou um servo. A palavra ali no original é um escravo. Um escravo não tem poder, não tem posses, né? Ele continuaria sendo um escravo. Então ele se torna um escravo e como escravo, como um servo, ele nos serve e se entrega por nós. Olha a atitude dele. Só que quando Paulo vai falar que Jesus fez, a primeira frase dele é o seguinte: tenham vocês a mesma atitude de Cristo. Então, ele se esvaziou, ele se entregou pelo outro, né? Se a gente fosse pobre, o Senhor também cuidaria de nós. A Bíblia, Jesus fala assim no Sermão do Monte: olha, eu cuido das flores do campo, que um dia tá bonito, no outro dia ela seca e o povo põe fogo. Eu alimento o passarinho que tem no céu, ainda mais de vocês eu cuido. Então o Senhor cuida de nós também. A palavra do próprio Jesus no Sermão da Montanha está lá em Mateus, no capítulo 5. Que chique, tem que estudar muito a Bíblia. Paulinho, a Lulu até contou um caso interessante quando a gente estava falando dessa pergunta, e ela falou que ela tinha visto uma história, né, um vídeo, um ensinamento, que eu até vou pedir ela para contar aqui, dizendo uma pessoa que disse que não acreditava, que ele não existia. Ela vai contar a historinha que ela contou lá pra gente. Então, era assim. Chega um pouquinho mais perto do microfone, amor. Isso. Assim. Isso. Então, na história, eles estavam falando sobre Deus e ele falou assim: quer saber? Deus não existe. Aí ele falou: Deus existe sim. Então por que existe tanta miséria no mundo e tantas pessoas passando fome? Aí depois o moço que estava segurando a Bíblia saiu e ele chamou lá um homem que estava com um cabelo muito grande e com uma barba muito grande. Porque o rapaz que falou que não existe era barbeiro, não é isso? E aí ele falou: então quer saber? Barbeiros também não existem. Aí ele falou: existem sim, uai, eu sou o quê? Então, exatamente. Aí ele falou: mas se barbeiros existem, por que
esse homem daqui está com um cabelo tão grande, com uma barba tão grande? Aí ele falou, é porque esse tipo de pessoas não me procura. E aí depois ele falou assim, então é o mesmo caso que Deus, porque Deus cuida de todo mundo, Deus existe. Só que essas pessoas que passam fome e essas coisas na rua, elas não procuram Deus. Exatamente. Interessante sua história, né? É bonitinha a Legal. história, né? É interessante. Ô, Lulu, a sua próxima pergunta, amor? Você já fez alguém ouvir Deus? Ouvir Deus é uma coisa muito fácil, sabia? Deus, ele deixou para nós tudo que ele queria falar a cada um de nós. Ele deixou para a gente a sua palavra, a Bíblia. Então, ouvir Deus, Lulu, é abrir a palavra de Deus e falar assim, Deus, fale comigo. E ele vai falar o que está lá na palavra dele a nós. Olha que interessante como que a gente pode entender isso. Imagina a sua mãe deixa para você uma carta muito especial, com muitos ensinamentos, tudo que ela queria que você aprendesse e tudo que ela queria que você soubesse pro resto da vida, ela deixasse para você. Só que ela ia falar assim, olha, Lulu, você só pode abrir essa carta quando eu morrer. E aí, depois que ela morreu, você não abriu essa carta. E passou anos, você não abriu essa carta. Se sua mãe soubesse disso, com certeza ela ia ficar chateada, né? Por quê? Tudo que ela queria que você soubesse estava ali. E é assim que Deus fez com a gente. Ele deixou a Bíblia, que é a sua palavra, né? É interessante notar, o autor de Hebreus fala que a palavra de Deus ela é a mesma ontem, hoje e para sempre. Ela é viva. Ela fala a todos nós ainda. Então não é um livro que ficou esquecido, um livro que apodreceu, um livro que ficou cheio de poeira lá, não. Ele ainda fala a todos nós. Então, ouvir a Deus é ouvir o que ele tem a dizer por meio da sua palavra. Então, sim, eu acho que eu já fiz alguém Isso. ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus. Né? Muitas pessoas. Mais alguma pergunta, filha? Sim. Não vai perguntar para quem eu torço, não? Pergunta? Eu já sei que sim que você torce. Não, isso vai ser Para quem? Essa é uma pergunta Cruzeiro. extra. Então tá bom, que é bom fazer esse registro, né? Essa vai ser uma pergunta extra, sabe? É. Vai lá. Você fala. Para que serve a oração? A oração, é interessante sua pergunta, porque a oração ela é o modo que nós falamos com Deus. Algumas pessoas falam assim, nossa, fulano tem oração poderosa, né? Esse cano faz uma oração forte. Isso não existe. Na verdade, todos nós temos acesso a Deus por meio da oração. Só que vamos pensar assim, as duas aqui. Você agora, o Sarinha, você que fica lá brincando com o tio Félix, seu papai. Um abraço, tio Félix. Vamos pensar aqui. Se você sabe que seu pai tem um doce bem gostoso no bolso dele, Sempre tem. você tem a liberdade de colocar a mão no bolso dele e pegar esse doce. Ou de pedir. Ele sempre tem no Ele bolso. sempre tem, né? Ele fala assim, papai, eu sei que você tem um Te doce, você me entregando dá. aqui. Mas já pensou se um amigo seu, ou alguém que não conhece seu pai, colocar a mão no bolso dele? Seria estranho, né? Sim. Não pode. As pessoas não podem fazer isso. Você não pode colocar a mão no bolso de quem você não conhece. A oração é assim também. A oração serve para quem conhece a Deus, para quem é seu filho, que sabe que no bolso dele tem muitas coisas boas para a gente. Às vezes tem um doce que a gente gosta, mas às vezes também tem um legume, um vegetal que a gente não gosta tanto, mas que vai nos nutrir. Né? Então a oração serve como essa liberdade que nós temos de falar com Deus, de conversar com Deus. Então a oração serve para isso, para falar com Deus. E o mais interessante, não existe oração poderosa. Poderoso é quem escuta a oração, que é Deus. Você pode falar com Deus. Inclusive vocês são crianças, Jesus fala assim lá no Sermão do Monte, deixe vir a mim as criancinhas. Ou seja, podem vir, crianças. Venha falar comigo, venha estabelecer um relacionamento comigo, que eu estou à disposição de vocês. Entendi. Então tá bom. Lulu. Você, Lulu? Agora essa pergunta é um pouco engraçada que minha tia pôs. Essa foi foi sua tia sugestão que minha. pôs? Essa foi sugestão minha. As outras não? Essa foi sugestão minha. Tô de olho nessa tia aí, hein? Você prefere café ou banoffee?
Um café com banoffee, uma Falei. combinação deliciosa. É porque o passarinho verde me contou, né? Passarinho verde. Passarinho verde, que hoje está de azul e blusa Tá de branca azul. listrada. Eu adoro café e adoro banoffee. Quando junto os dois fica maravilhoso. Café com banoffee é uma delícia. Inclusive você que está assistindo aí, acompanhando, pode me chamar um dia para ir na sua casa comer uma banoffee, tomar um café, tá Com bom? café. Maravilhoso. Bom, Paulinho, recentemente você contou aí no seu Instagram uma história muito impressionante de coincidência, né? Foi. Que foi a história do seu avô. Isso. Anos depois, essa história veio à tona. Conta um pouquinho aqui pra gente. Na verdade é o seguinte, Paula, eu fui para uma reunião que eu não iria. Eu fui para uma reunião em Belo Horizonte e aí eu acabei almoçando com um casal de amigos e um outro amigo meu. E aí eu estava sem carro, precisava tomar um táxi até a casa da minha irmã. A Raíssa estava lá com as meninas e tal, visitando meu sobrinho. E fui pegar um táxi, o taxista não queria me levar, o primeiro. Aí fui no ponto de táxi, o táxi tinha acabado de sair. Aí voltei no taxista, não queria me levar, falei, cara, eu preciso pegar esse táxi aí, você não me leva? Não, não sei o quê. E aí veio outro táxi, eu entrei nesse táxi. Falei, ó, quero ir no lugar tal. Como eu conheci o caminho, e o taxista também, a gente foi conversando, né? Ó, tal, esse caminho aqui e tudo mais. Morei nesse bairro, que é o bairro Goiânia, né? Morei aqui a vida toda. Então você corta aqui dentro, passa por aqui e tal. Fui guiando o cara, embora ele conhecesse. E aí, quando a gente passou perto de um ponto de táxi, ele falou assim: ó, esse ponto de táxi aqui é da cooperativa que eu trabalho. E eu falei com ele: bom, essa cooperativa aí, meu vizinho também trabalha lá. Ele falou: quem que é seu vizinho? Eu falei: meu vizinho é fulano de tal. Aí falou: rapaz, eles falam que a gente é gêmeo e tal, conheço demais seu vizinho e tudo mais, sei o quê. E foi seguindo o caminho. Inclusive, ele é vizinho do seu Paulo. O seu Paulo foi motorista de ônibus que morreu na década de 90 com um tiro por causa de uma aliança. E quem matou o seu Paulo foi o miserável do meu irmão. E o seu Paulo é seu avô. E eu falei com o cara: pois é, rapaz, esse seu Paulo aí é meu avô. O taxista ficou branco, azul, verde, amarelo. Falou assim: cara, eu não acredito nisso, me desculpa e tal. Eu falei: problema nenhum, você não sabia disso, né? Coincidentemente, na hora que eu falei que o seu Paulo era meu avô, a gente passou em frente a uma praça que leva o nome do meu avô. Inclusive, essa praça aqui é o nome do meu avô. Aí fomos conversando e tal. Ele me contou que o irmão dele ficou anos preso e depois trabalhando, caiu de um andaime, morreu, enfim. A gente trocou algumas figurinhas. E eu, curiosamente, coloquei um trecho dessa história numa das minhas redes sociais. E alguém me procurou e falou assim: ó, esse acidente foi lá no bairro Goiânia, que antigamente tinha o nome Gorduras. Eu falei: foi. Ele falou: cara, eu morava lá. E eu lembro dessa história. Inclusive, minha avó ainda mora lá. E lembra do que aconteceu e tal. O pessoal gostava muito do seu avô. Ele ficou por aí, falou: legal. Aí daqui a pouco esse mesmo rapaz me manda uma mensagem. Falou: cara, eu liguei para minha avó e ela me contou uma história maravilhosa. Que o seu avô, ele passava, ele mudava a rota do ônibus para pegar ela e outras mulheres para elas não serem assaltadas. E ela lembra com muito carinho disso, do cuidado que ele tinha pelas pessoas. E esse tipo de história, se fosse com o pessoal da minha família hoje, é história muito recorrente, né? Então, teve um grupo de mulheres que pediu para o padre fazer uma missa num ponto na José Cândido da Silveira, que é onde ele passava e desviava a rota só para cuidar. Então, ele deixou para nós um legado, uma história, embora tenha ido muito cedo, né? Deixou uma história muito bonita de doação ao próximo, né? E essa história, essa coincidência, ela não gerou nada de ruim para mim, na verdade. Acho que foi mais uma oportunidade de relembrar, assim, com muito carinho de quem ele foi, né? Eu gostaria de ter vivido mais com ele, assim, na presença dele. Quem viveu se beneficiou Tem muito sempre disso. boas lembranças, né? Vou entrar aqui num pouquinho num assunto que eu acho importante a gente falar. Vindo assim, eu até sendo eu uma pessoa até por muito pouco tempo muito preconceituosa. Eu até brinco, não sei se foram seus cabelos dourados que encantaram a mim e a minha família, seus cachos. Mas eu queria falar um pouquinho sobre o preconceito religioso e desse estereótipo imaginário de que toda igreja evangélica é igual, né?
Então, explica um pouquinho para nós sobre isso. Paula, o preconceito contra cristãos é a raiz do cristianismo. O cristianismo nasce sendo perseguido. E essa é a nossa vocação, está no nosso DNA. Eu gosto muito do pastor recém-falecido, um pastor presbiteriano, um intelectual, na verdade, chamado Timothy Keller. Ele disse que Jesus não foi um cara legal, porque não se crucificam caras legais. Jesus foi uma ameaça. E o que é ser cristão? É ser um pequeno Cristo. Então nós continuamos sendo uma ameaça para o mundo. Sendo que a nossa mensagem é uma mensagem de amor, uma mensagem de acolhimento, uma mensagem de perdão, uma mensagem que, obviamente, nos coloca em confronto, mas uma mensagem que nos conforta. Lá no quarto século, Agostinho, ele tem uma expressão que ela é muito forte para nós, que ele diz: feriste-me com a tua palavra e eu te amei. Ou seja, antes de amar o Senhor nos rasga, nos fere. Só que não é ferida sem propósito, ele nos mostra quem nós somos. E aí volta aquela primeira pergunta que eu respondi aqui da Lulu. Nós somos herdeiros de Adão. No nosso sangue corre o sangue de pecadores, gente que virou as costas para Deus. Essa A foi mensagem a segunda pergunta, né? A mensagem do evangelho é justamente essa, olha, mesmo você sendo pecador, há perdão, há restauração, há nova vida. Então veja, num mundo voltado para si, num mundo terapêutico, num mundo que vive só os seus próprios desejos, as pessoas se colocam em primeiro lugar em tudo, essa mensagem não é uma mensagem boa, agradável, né? confortável. Né? É uma mensagem que, na verdade, nos confronta. Mas isso é bom para nós, né? Porque com esse confronto vem o consolo, vem a transformação. Então, ter um preconceito religioso, isso é comum. Recentemente eu estava com uma amiga, um casal de amigos, né? E ela é psicóloga, e eu estava mostrando para ela um evento que teve recentemente aqui em Minas Gerais, de psicologia. E o evento tinha pagelança e tinha instrução para uso de cannabis. Se você pegar o Conselho Regional de Psicologia, o Conselho Nacional de Psicologia, você não vai ter instrução para isso. Mas as pessoas fazem e aceitam a pagelança, aceitam o uso da cannabis de qualquer forma, não medicinal, né? Agora, se tem um pastor falando lá, Nossa Senhora. O conselho vem e vai de fato travar aquele evento. Vai fazer com que aquele evento não aconteça. Isso é normal? Não é normal. Mas isso está no nosso DNA. Então, eu falei recentemente na igreja sobre isso. Eu gosto muito de histórias de como o evangelho atravessou, né, os continentes, e sempre o evangelho atravessa continentes com sangue e Marte. Pessoas que entendem que vão derramar, ou se colocam à disposição de derramar o seu sangue para que a mensagem chegue até outras pessoas. Você Isso é o nosso DNA. Você está falando da mensagem, inclusive era até minha próxima pergunta, né? A gente até tem uma imagem, enquanto eles colocam da Bíblia, quantas vezes ela é citada por ela mesma, né? Não é essa imagem, enquanto a Yasmin coloca aí. E eu vou te fazer uma pergunta em relação a isso mesmo. Você que é uma pessoa muito estudiosa, né? Tem várias séries maravilhosas para quem quiser escutar aí no Spotify. Qual que é o endereço do Spotify? Nossa Jornada. Nossa Jornada. E tem várias histórias lá maravilhosas. E você sempre costuma dizer o seguinte, que a Bíblia é a única fonte. Isso. Eu acho que você tem uma característica muito sua de ser muito puro na palavra, assim, de não colocar a sua opinião à frente do que a palavra diz. Você fala daquilo que a Bíblia fala, né? Então você tem muito cuidado em não interpretar, não distorcer aquilo ali, né? Então, e como a Bíblia demorou muitos anos para ser escrita e se manter tão atual, é a minha pergunta, assim, como é que foi possível? Coloca a imagem novamente, desculpe, Yasmin, gente. Olha lá, essa imagem que está aparecendo aí, explica ela para a gente e o porquê. Como é que a Bíblia consegue se manter tão atual? Essa imagem ela é interessante, porque ali está o seguinte, ali nós temos todos os livros da Bíblia e onde cada livro faz uma referência cruzada. O que é uma referência cruzada?
onde um texto está citando outro texto. Em anos diferentes, em épocas diferentes, em locais diferentes, sem Ah, internet, sem WhatsApp. exatamente. Então você tem um processo aí de mais de 1000 anos de escrita, né? E depois tivemos os concílios do cânon. Cânon significa régua, né? Qual é a régua? Qual é a medida? O que que vai entrar, o que que não vai entrar, né? Aqui. Então, ali nesse gráfico aí, é um gráfico muito interessante de um software que a gente usa para estudar. Ali você tem as referências cruzadas. O que que a Bíblia está citando dela mesma? Uhum. Ou seja, ela é suficiente em si, né? Ela tem Essa imagem é muito legal. muitos elementos, né? Então são todas as citações Em que volta ela os livros, faz né? delas. Só para o Então, pessoal é em casa isso. entender. Em volta volta são estão os livros, né? Do Novo e do Antigo Testamento, e aí cada uma dessas referências. Só que o mais interessante disso tudo é que tem uma linha mestre nisso. E a linha mestre se chama Jesus Cristo. Quando ele encontra com os discípulos depois da sua morte, estão voltando, estão desanimados. O Senhor Jesus falou que ia vencer o mal e tal. Agora ele morreu, faz 3 dias que ele morreu e falou que ia ressuscitar e até agora não apareceu nada. Aí ele se encontra com aqueles homens e fala assim: vocês lembram o que está escrito em todo o Antigo Testamento? Que precisava que isso acontecesse para se cumprir esse gráfico aí, precisava que acontecesse. O que que aconteceu? Precisava que ele sofresse, que ele fosse entregue, que ele morresse, que depois ele ressuscitasse. Tudo isso estava previsto. Então, olhar para a Bíblia, o Antigo Testamento não tem o nome Jesus Cristo. Olhar para o Antigo Testamento sem Jesus é como você entrar numa galeria de arte com todos os quadros pintados e essa galeria estivesse ali com as suas luzes apagadas. Você não vai conseguir descobrir nada que está ali. Né? Imagina você entrar no museu e que tá com a luz apagada. Os quadros estão lá, as pinturas estão ali, toda a arte está ali, mas você não consegue, na verdade, ver nada se você não olhar pela ótica de Jesus Cristo sendo o fio condutor dessa história. Deixa eu tentar exemplificar melhor para vocês. Tem um teólogo americano chamado Kevin Van Hooser, e ele escreve um texto muito bom que é intitulado Há Significado Nesse Texto, um livro muito interessante de se ler. E ele fala assim: a Bíblia ela tem um autor, ela tem um texto e ela tem um leitor. Quem é o autor? Deus. Quem é o leitor? Quem é o texto? Jesus Cristo. Por isso que nós lemos que ele é o verbo que se fez carne, ele é a palavra que se encarna. Então tem um texto, esse texto é Jesus. E ela tem um leitor, aí você pode pensar assim: eu sou o leitor. Mas não, o leitor é o Espírito Santo. Por meio de quem, lendo a nós conseguimos entender. Ler a Bíblia sem o auxílio do Espírito Santo, ele é um jornal, ele é um livro qualquer. Então ela tem um poder transformador, iluminador, que vai de fato mudar as nossas vidas se nós deixarmos o Espírito Santo ler para nós aquilo que quer nos ensinar. Aí ele faz um trocadilho, para finalizar essa explicação, ele faz um trocadilho em inglês que é overstand e understand. Como que a gente chega diante de um livro normalmente? Você aprende na escola o seguinte: você chega com todos os seus pressupostos. Você lê o livro e interpreta com a sua bagagem, com a sua cultura e tudo mais. Vão aprender isso na escola ainda. O que ele fala com a Bíblia? Você não chega assim, você não chega como uma autoridade diante dela. Ela é diferente. Ela é a autoridade para você. Ela está comunicando para você algo. Então você chega em submissão. Deus, o que você tem para falar comigo aqui? Espírito Santo, me ajuda. Tem um autor, um texto, tem um leitor pelo qual nós entendemos, ouvimos a sua voz e somos transformados por tem ela. aquela máxima, né? Que a palavra nunca volta vazia, né? Nunca volta vazia. Isso aí você pode ter certeza absoluta. Tô tendo. Ao longo dessa jovem caminhada, isso está sendo bem, bem claro, assim. Gente, então, Paulinho, você fez uma série linda, né? Que você até deu um nome muito interessante, que é a Fé Menina, né? De feminina, baseada nas mulheres da Bíblia. E recentemente você lançou um livro para jovens. A gente tem imagem do livro aí, você também trouxe, né? Mostra aqui pra gente. A gente tem foto aí. E a minha pergunta é, aqui ó, lá, apareceu lá a imagem. Na verdade, esse livro, antes de você fazer a pergunta, eu já tinha publicado esse livro. Ele está na sua 2ª edição. Eu não sabia. Achei que fosse mas ele é uma primeira edição
com os direitos da editora CBN. Ah, que legal. Então, eu já tinha publicado Você foi esse pastor de livro. jovens muito tempo, Fui, né? por mais de 10 anos. Embora não pareça, tem essa carinha de 22 pois é, aqui, tá né? entregando a sua idade. aí. Mas esse livro eu já tinha publicado, e aí uma editora se interessou, né, em fazer, adquirir os direitos, e agora a gente fez o lançamento por essa editora. E as né? pessoas conseguem pedir esse livro por onde? Pelo seu Instagram? Pode pedir lá no meu Vai Instagram, a gente aparecer está aí enviando, isso, está o enviando arroba lá dele. pelo Instagram certinho, vai ser um O pessoal privilégio poder. consegue. Maravilhoso. Eu já tenho a minha edição autografada, né? Que você Isso, vai, lógico, se não autografou, faz favor de autografar. com certeza. Também ouvi. E a minha pergunta é: jovem também é igreja? Com certeza, jovem ele é a igreja pelo seguinte, na verdade nesse livro eu vou tratar basicamente sobre isso, né? O título do Uhum. livro, então a gente vai tratar sobre isso. A Bíblia fala muitas vezes sobre juventude. E a gente muitas vezes tem a tendência de desprezar os jovens. Ah, mas não sabe de nada ainda, está aprendendo, ou vai caminhar. É óbvio, faz parte da nossa caminhada, né? Tanto na vida cristã, como você falou assim, ainda sou mais jovem, estou aprendendo. Na vida também é assim. Agora, a igreja precisa saber absorver de forma correta a juventude, tendo uma linguagem adequada sem mudar o seu conteúdo, né? Apresentando o evangelho e apresentando propostas dos temas que são reais da vida, do que a Bíblia tem a nos ensinar. Então, se você for pegar um jovem hoje, ele tem dificuldade com a sua identidade, ele tem dificuldade com seus propósitos, ele tem dificuldade de lidar com temas que estão surgindo no dia a dia, e a Bíblia tem resposta para isso tudo. Ou seja, como que eu trago esse jovem para dentro do contexto de igreja e ensino para ele que a Bíblia sim fala para a vida dele hoje, abençoa a vida dele hoje, transforma a vida dele hoje, para que ele possa encontrar no Senhor a sua identidade, o seu propósito e descobrir dentro do corpo de Cristo, que é o que a gente chama de igreja, né, qual que é a sua função, não só aos que estão dentro de casa, mas também aqueles que precisam ser impactados fora da igreja. Maravilhoso. Eu queria que você deixasse aí, acho que vai ter muitas coleguinhas e coleguinhas de escola que vão assistir esse episódio, né, Paulinho? Deixar aí uma mensagem para essa criançada também. Você falou dos jovens e as crianças. As crianças, eu posso deixar uma mensagem para vocês, que é uma mensagem do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele convida as crianças. Ele fala assim: deixem que venham a mim as crianças e não as impeçam, porque delas é o reino de Deus. Então, Jesus convida vocês, crianças. Você está assistindo aqui, ó. Se você é criança, está assistindo, sabe de uma coisa: Jesus te convida para ter um relacionamento com Ele. Que Ele vai te transformar por inteiro. Ele vai mostrar quem você é, por que você nasceu e para que você deve viver. Ou seja, isso é tudo que nós precisamos saber na nossa vida, não só criança, mas como adulto. Quem eu sou, por que eu estou aqui e para quem que eu estou vivendo. O Senhor Jesus te convida, criança, para você, criança que não se acha que é tão criança mais, né? Já estou aí na minha pré-adolescência Pode e ter tal. 40, 50 Pode anos ter e ser 40, criança 50 anos, mas ainda. esse é o convite. Né? Inclusive, Paulo vai falar sobre isso. Vocês devem ser como crianças, Ai. né? E buscar o leite espiritual. O que nutre uma criança? É um leite. Uhum. Né? Se você pegar um recém-nascido e der para ela uma feijoada, como é que ela não vai conseguir? Você vai matar a criança, né? Mas se você pega um adulto e dá para ele um leite materno, também isso não vai sustentar. Ou seja, na vida com Deus, você tem fases também. Então você começa como uma criança, mas o Senhor te convida a crescer, a amadurecer. Né? E esse processo é um processo muito bom. Maravilhoso. Meninas, ainda tem dúvidas? Sarinha, tem alguma pergunta ainda? Uhum. Fala. Como é que Jesus criou a gente? Como é que ele nasceu com magia? Com magia? Na verdade, a pergunta dela me fez a pergunta no carro. Ela quer saber assim, tá, se Deus criou todo mundo, quem criou ele? E ela falou assim, e ele tem superpoderes como? Aí ela falou que o Ananias falou que não é superpoderes, né? Então ela falou assim, eu falei, pergunta pro Paulinho. Legal sua pergunta. Te jogou aí, ó. Primeiro, Deus, ele nos criou, e Deus, a gente usar essa expressão, quem criou Deus, o salmista fala isso: quem conheceu o Senhor? Quem criou o Senhor? Quem sabe dos seus desígnios, né? Do que passa na sua mente?
Deus ele não pode ser criado, porque ele é. Para uma coisa ser criada, alguém tem que ter feito. E ninguém fez Deus, ele sempre existiu. Como? Sempre existindo. Você sabe que tem algumas... Não, mas como é que Tem ninguém aquela criou música, né? Deus? Ninguém explica Como é Deus. que Deus, do nada o mundo surgiu Deus? Ele não precisava criar esse mundo. Ele criou porque ele nos ama, ele queria ver um desenvolvimento da sua criação. Ou seja, ele Não, ele não mas precisava ser criado, Não, mas ele sempre existiu. como é que Existe ele uma- criou uma- o mundo? É porque existe uma dúvida, filha, que na verdade a gente personaliza. Não dá. Não dá muito para explicar. Assim, a gente personaliza a imagem de Deus como se ele fosse um ser humano Você e me tivesse deu um pai e belo mãe. desafio, Sarinha, tentar explicar O inexplicável. o inexplicável para uma criança. É, Ele sempre existiu, ninguém fez ele. cada idade você vai ter mais maturidade para entender algumas coisas. E esse ponto específico da sua dúvida é uma resposta que você vai conseguir entender a dimensão dela um pouquinho mais para frente. Mas é o que o Paulinho falou, ele é. E o que acontece com quem não segue os caminhos de Deus? Olha, acontece uma coisa não muito boa. Ele vai para onde ele nasceu destinado a ir. A Bíblia fala, como eu respondi sua segunda pergunta sobre Adão e Eva, Adão e Eva, eles desobedeceram a Deus. E, como eu disse, Paulo disse que por causa de um, olha que interessante, por causa de um, veio uma condenação para todos. Vocês duas têm irmãos, não tem? Você Sim, tem irmão? Então vamos pensar assim, tem. você já Mas ficou a de Lulu não castigo? Tem, Você tem já- irmã. Irmã, irmão ou irmã, já ficou de castigo por causa da sua irmã? Já. Injustamente? É ruim, não é? Sim, também ela tem Eu? 2 anos aí. Então, Eu não sei. você não sabe? Não sei se você ficou, Injustamente, mas não. seria injusto, não seria? Você Sim. ficar de castigo pelo que o Luquinhas fez? Não é chato isso? É. Nós recebemos um castigo pelo que os nossos pais mais remotos lá atrás, Adão e Eva, fizeram. E esse castigo é a condenação, a morte e a ausência de Deus para sempre. Quem não crê em Deus vai ficar sem Deus para sempre. Imagina você pedir a ajuda de Deus no seu ouvido. Imagina você sofrer e nunca ter a chance de parar esse sofrimento. Você ter uma dor e ter essa dor para sempre. Isso é quem escolhe viver longe de Deus. Mas olha que coisa maravilhosa. A Bíblia fala que Deus nos ama tanto que ele deu seu filho para morrer por nós. Pecados. Por nós Né? pecadores. Jesus. Derramou seu sangue por nós. O que Jesus fez na cruz é nos dar a possibilidade de não sermos abandonados por Deus para sempre, não sermos condenados por Deus. O que Jesus faz é nos salvar de nós mesmos e da condenação que está prevista para a gente, caso nós não aceitemos a obra de Cristo na cruz. Ótimo. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Vocês gostaram? Sim. Gostaram? Entenderam 30% entenderam que a gente falou? 30%. Tá bom. Mas é assim mesmo. A gente tem aquilo que o Paulinho falou, o momento certo para cada mensagem. Mas vocês tiraram as dúvidas aí, então de parabéns pela participação de vocês. Obrigado. Meu amigo, Obrigada. muito obrigada por você Eu que existir, agradeço. por esse trabalho incrível que você faz. Muito acessível, de muita responsabilidade. Acho que Deus continue te usando e te fortalecendo aí para uma missão tão difícil e empreendedora, né? Minha família ama a sua família e tudo que vocês representam para nós. Então, eu queria te agradecer por essa vinda, né? Por ter colocado aí um lugar na sua agenda. Eu sei que é muito corrida. E realmente pedir para que Deus aí continue abençoando a sua caminhada. Amém. Amém. Eu quero Obrigado. falar outra coisa. Fala. Sabe, na sua igreja tem gente que canta, não tem? Tem. Olha o Tem, marketing. tem criança que canta? Algumas. Então, você tem alguma vaga? Você quer ir lá? Vamos lá, vamos fazer um teste. Né? Vamos Ela fazer uma canta bem. audição aí para você ir lá cantar com a gente. Quando Legal? você vai lá Fechou. cantar? Você quer cantar um pouquinho para ele ver? Quer fazer o teste já? Casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus,
apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Arrasou! Muito Palmas Você para sabe Lulu. sabe o que a Bíblia fala? Que da boca das crianças sai o perfeito louvor. E obrigado por você cantar e use esse talento para a glória de Deus. Mas obrigado, Paula, pelo convite, estar aqui com vocês. Desculpe pelo atraso. Tá Pegamos tudo trânsito, acidente, sinal fechado, tranquilo. tudo sem imaginar. Mas deu certo, né? Graças a Deus, obrigado pelo convite. Foi um privilégio estar aqui com vocês. Né? Espero que tenha contribuído de alguma forma aí. Foi ótimo, maravilhoso. E o que falta a gente falar pro pessoal de casa? Se vocês curtiram, E inscreve no canal. escreve, curte o vídeo, compartilha e não deixe de levar as crianças para ouvir sempre a palavra. É importante que a caminhada, quanto mais cedo, melhor. Muito importante. Importante, né, filha? Um beijo. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.